Cada avião que transporta mais de 19 passageiros deve levar um machado a bordo. Você o verá instalado como um dispositivo de combate a chamas. Dessa forma, se houver um incêndio elétrico, os membros da tripulação podem cortar a cabine ou outros painéis, e os pilotos podem quebrar o para-brisa se algo de ruim acontecer e as pessoas precisarem evacuar. Os aviões de passageiros são, em sua maioria, brancos para protegê-los da radiação solar e seus efeitos, e precisam ser resfriados em aeroportos de países extremamente quentes enquanto os passageiros estão entrando ou saindo. A tinta branca brilhante pode refletir a luz do sol de volta. Ela também protege algumas partes feitas de materiais compostos e evita danos, uma vez que há maior radiação ultravioleta em grandes altitudes. Os aviões comerciais devem atingir pelo menos 250 km por hora para obter estabilidade e segurança na decolagem. Alguns menores podem manter a altitude mesmo a 50 km por hora. Mas quando as velocidades são tão baixas, a aeronave pode facilmente ficar desestabilizada e até falhar na decolagem. Os trilhos brancos que ela deixa para trás, também conhecidos como rastros, são formados por causa do vapor d'água, que é produzido durante a combustão do combustível nos motores. Quando o avião atinge sua altitude de cruzeiro de 10 mil metros, as temperaturas ficam bastante baixas, cerca de menos 55 graus. Como é muito frio, então a água se transforma em partículas de gelo. O tempo que os rastros vão permanecer visíveis depende principalmente da umidade. Quanto mais alto for o nível dela, maiores serão os trilhos e mais eles permanecerão perceptíveis mesmo após o avião ter desaparecido. Aeronaves em todo o mundo são atingidas por raios quase diariamente. Uma em serviço comercial regular recebe um deles uma vez por ano, em média. A frequência com que isso acontece depende de alguns fatores. Primeiro, quantos pousos e decolagens cada uma realiza, já que os relâmpagos caem principalmente em altitudes entre 4.500 e 1.500 metros. Também depende da localização. Por exemplo, é mais provável que um avião seja atingido por um raio perto do Equador do que em outras partes do mundo. As aeronaves modernas são projetadas para resistir aos raios. Elas têm que passar por testes especiais de relâmpagos para provar que podem suportá-los. Os voos acontecem principalmente em altitudes de até 11 quilômetros. Existem alguns benefícios, como o ar mais rarefeito ou a produção de menos resistência aerodinâmica, o que também significa menos consumo de combustível. As temperaturas lá em cima são mais baixas, o que torna os motores a jato mais eficientes. Essa parte da atmosfera também é menos turbulenta, e isso ajuda a tornar as viagens mais suaves. Alguns aviões já foram para o espaço, mas não os que você vê no aeroporto. Esses são os clássicos, que precisam de ar para subir. O espaço é basicamente um vácuo. O primeiro a chegar lá foi projetado há cerca de 70 anos. Durante seu primeiro voo, gerou sustentação e estabilidade, usando suas asas finas e atarracadas. E viajou mais de 5 vezes na velocidade do som. Há pelo menos 1 sextilhão de planetas no nosso universo. Para se ter uma ideia de quão grande é esse número, a Terra pesa quase 1 sextilhão de vezes mais do que alguns animais como o urso. Nenhum desses planetas é cúbico, triangular ou de qualquer outra forma. São todos redondos. No início, um planeta é apenas uma nuvem de poeira e rochas que gira em torno de uma estrela central. Poeira e pequenos pedaços se atraem por causa da gravidade e continuam fazendo isso até formarem uma bolha, que começa a atrair mais matéria. Ela cresce e fica maior, até que termine de coletar tudo pelo caminho. As forças gravitacionais atuam igualmente em todas as direções para que essa bolha adquira uma forma redonda, mas não perfeita. Nosso planeta, por exemplo, é quase uma esfera, mas com uma protuberância no meio, que está lá porque a Terra está girando. Cada vez que ela faz isso ao redor do seu eixo, a parte do meio se desloca mais do que o topo. A área do Equador se move mais rápido do que a dos polos. E quanto mais rápido se gira algo, mais se joga isso para fora. O som viaja 4 vezes mais rápido na água do que no ar. Ele é uma onda, por isso se move mais rápido em uma substância mais densa. Partículas próximas umas das outras, como em substâncias mais densas, se chocam com mais facilidade. A água é mais densa. Há 800 vezes mais partículas em uma garrafa de água do que em uma do mesmo tamanho cheia de ar. As bolhas são redondas porque ocorrem quando uma película fina, como a de água com sabão, retém o ar. As moléculas dessa partícula se atraem e assim ficam juntas, e também formam uma esfera, porque essa é a menor área possível que envolve qualquer determinado volume. Elas não podem ficar menores porque existe ar preso dentro. Você pode transformar seu lápis em diamante.
Se aplicar uma temperatura de 1.400 graus e uma pressão de 55.000 atmosferas, conseguirá transformar o grafite em diamante. Na verdade, são duas variações de um único elemento químico, o carbono. Os diamantes não são usados apenas em joias, mas para diversos fins, como ferramentas de corte para dispositivos eletrônicos. Os castores são construtores incríveis, capazes de criar estruturas ribeirinhas interessantes e complexas. Eles as fazem para se proteger de animais selvagens que podem ir atrás deles, como lobos ou ursos, mas não da maneira que dê para ver logo de cara. Na verdade, os castores não vivem nas represas. Eles apenas as usam como uma barreira para formar uma espécie de piscina ou lago com águas mais profundas. É nesse corpo de água que fica a verdadeira casa deles. É como uma pequena ilha ou um chalé em forma de cúpula. Trata-se de uma área seca onde esses animais ficam seguros. Eles também podem armazenar seus alimentos lá. Essas piscinas são profundas o suficiente para que os bichos terrestres as evitem. Os castores cavam túneis subaquáticos que são as entradas para suas casas. Se um predador ou algum outro perigo estiver chegando, eles conseguem escapar rapidamente para um lugar seguro. Há animais que dormem em pé, como zebras, elefantes, cavalos e alguns pássaros. Os flamingos, por exemplo. As vacas são capazes de fazer isso, mas preferem deitar. Para dormir em pé,